Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, da cidade de Brumadinho, Minas Gerais. É com muita alegria que a gente dá as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo nesse momento ao vivo e também a todos aqueles que chegam em outros momentos, né? Que são buscados aí pela espiritualidade para não é para dividir esse espaço com a gente, sim para somar, né? Então, acho que a conta aqui, ela é outra, né? A gente soma juntos, né, através das redes e nesse pensamento comum de algo aprender em torno da doutrina espírita, para que ela possa cumprir o seu papel, né, nas nossas vidas, que é de nos orientar, de nos sustentar diante das dificuldades, diante dos impasses, né, para que a gente possa trilhar, né, forjar caminhos diferentes que vão permitir a gente adquirir as virtudes que nos faltam, né, nesse caminho de iluminação. E para tanto, hoje, né, a gente conta com a presença desse que já é nosso grande amigo, Maxilano Lacerda, seja bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite, amigas e amigos. Sejamos todos muito bem-vindos, né? Estudar o Evangelho é sempre uma alegria para todos nós. Sim. E o tema, né, a gente de certa forma já vem falando dele aqui nessa sucinta apresentação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é um tema assim muito instigante, né? A gente chega na doutrina espírita e vai tendo uma noção diferente de que verdade será essa, né? Que a gente tem que conhecer. O quanto que ela está dentro de nós, o quanto que ela está fora de nós, né? É algo que eu tenho certeza aí que essa é a minha dúvida hoje, que eu já adianto para o Max, né? Como que essa verdade ela pode se expressar para nós, né? É algo interno ou externo? Cenas para o próximo capítulo. Maravilha, maravilha. Mas antes, né, a gente vai convidar todos para que possam fazer conosco a prece, né, que é o momento onde a gente harmoniza as nossas vibrações, para que a gente possa abrir campo, né, para a espiritualidade fazer o trabalho dela, né, de iluminar os nossos pensamentos e também favorecer os nossos lares, né? Então vamos orar. Querido Mestre, doce Jesus, mais uma vez nos encontramos diante de Ti, Senhor, como servos, candidatos à Tua seara, candidatos, Senhor, que buscam um pouco da Tua palavra, para que ela possa, Senhor, iluminar a nossa razão, o nosso sentimento, para que possamos, Senhor, fazer escolhas mais acertadas diante da vida, diante do próximo, sabendo, Senhor, exercitar aquele amor que é o convite que tu nos fazes a cada momento, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agradecemos imensamente a espiritualidade amiga que nos ampara, que permite esse encontro abençoado de tantos corações que aqui se encontram com saudades da boa palavra, do bom ensinamento, com saudade de Jesus. Abençoe todos os lares que se encontram nesse momento em sintonia conosco. Muito obrigada e que assim seja. Vou fazer uma breve leitura para a gente aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 175, Cooperação. E ele respondeu: Como poderei entender se alguém me não ensinar? Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda esta atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão.
Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além. Se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. E a gente falava aqui nos bastidores, né, sobre a importância do estudo, né? Sempre a espiritualidade nos amparando. Belo texto. Verdade, porque a gente não está só, né? As orientações vão sempre na direção do que nós precisamos ouvir. Muito obrigado pela leitura, Renata. Passo para você a palavra, mais uma vez bem-vindo. Que Jesus te ampare, te inspire. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, amigas e amigos, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. Nós hoje queremos exatamente fazer isso que o Filipe fez para aquele mordomo da rainha Gandara, aquela rainha dos etíopes, que agora mesmo nós ouvimos na leitura. Como poderei compreender se ninguém me ensina? A verdade é que a doutrina espírita, ela precisa ser compreendida, porque se não for compreendida, não pode ser meditada. E em não sendo meditada e refletida, não vai ser sentida no coração. E em não sendo sentida no coração, não será vivida em sua total intensidade. Por isso, nós estamos hoje aqui estudando um tema, que é um tema que durante muito tempo ficou com muita dificuldade de ser compreendido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade Jesus está falando? Que liberdade ele está se referindo? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui é tentar, dentro das nossas poucas condições de aprendizado próprio, levar essa doutrina a cada uma das meninas e dos meninos que conosco aqui se encontram, né, as nossas queridas amigas e os amigos, para que essa informação ou essa exortação de Jesus tenha sentido nas nossas mentes, para que nós tenhamos o raciocínio chancelando, aprovando essa nossa compreensão. Então, nós vamos avançar um pouquinho e nós vamos primeiro fazer essa pergunta. Como vamos compreender essa exortação de Jesus? Como que nós poderemos fazer isso de maneira que o raciocínio participe da nossa compreensão? Porque não pode ser algo que venha de cima para baixo, sem que passe pelo crivo da razão, porque não se sustenta no tempo. Isso, então, são falsos aprendizados que nós carregamos. Isso pode se transformar em fanatismo, pode se transformar em monoideia, e nós não vamos conseguir avançar na evolução da vida com essas compreensões parciais ou incompletas. Por isso, nós precisamos lembrar que verdade e espiritismo são duas palavras muito importantes. Allan Kardec chegou a dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que fora, né, como a gente ouvia sempre, fora da igreja não há salvação. E Allan Kardec veio dizer que fora da caridade não há salvação. E o Espírito de Verdade, que é quem trouxe a caridade, veio nos dizer que a verdade deverá se prevalecer sempre
a despeito de qualquer que seja a escola religiosa que tente compreendê-la. Portanto, nós vamos lembrar com Kardec, lá na introdução desse evangelho a que nos referimos, quando ele diz assim: muitos pontos do evangelho são ininteligíveis, ou seja, não se compreende, parecendo alguns até irracionais, parecendo. Por quê? Porque falta a chave que faculte, se lhes apreenda, se lhes compreenda, se lhes traia o verdadeiro sentido. Então, a palavra aqui é sentido. A gente vai lembrar que tem que se estudar o evangelho sempre tirando da letra o sentido profundo, o espírito da letra, porque nós sabemos, como Paulo nos diz, que a letra mata e o espírito vivifica. Então, o que o Espiritismo está fazendo é proporcionando uma chave, que com essa chave nós conseguimos abrir a porta da compreensão do Evangelho. Ele diz, com suas próprias palavras, essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Mas é que tem uma premissa. Para que essa chave seja entregue a alguém, esse alguém precisa conquistar essa chave. E conquistar essa chave significa estudar. Estudar o Espiritismo, conhecer as leis pelas quais o Espiritismo nos orienta a viver, que são mesmas leis do Evangelho, porém de uma forma que o raciocínio fica muito fácil de ser conduzido para a compreensão se fazer definitiva. E, obviamente, aqueles que já fizeram isso, disse Kardec, já têm claramente esse conhecimento, já puderam reconhecer isso. E aqueles outros que mais tarde viriam, também irão melhor reconhecer. Então, é uma situação de questão de tempo. Todo aquele que travar contato com o Espiritismo, que vai nos levar ao Evangelho redivivo, ou seja, o Evangelho revivido, como Jesus nos deixou no primeiro século, todos eles terão essa segurança íntima nas interpretações. Por isso que a gente sabe que isso não foi um trabalho que veio ao acaso. Allan Kardec não estava no mundo de maneira casual, sendo alguém que foi apanhado de solavanco para poder conduzir esse estudo, para conduzir essa codificação, conduzir esse magistral conjunto de orquestra que é a doutrina espírita, o conjunto de obras que formam esse corpo doutrinário. Porque isso, na verdade, foi planejado como tudo no mundo espiritual superior é planejado. Tudo que nós estamos recebendo tem tudo antes preparado no mundo espiritual, e isso desce na Terra segundo as possibilidades daqueles que aqui se encontram. Então, esse processo de nós conhecermos a verdade, ele foi trazido pouco a pouco. Olha só o que disse Jesus quando estava entre nós. E aqui nós vamos trair isso lá do livro A Gênesis, no capítulo 17, que se chama Anunciação do Consolador. Está no item 36 para aquelas pessoas que gostam de aprofundar o estudo e dar uma olhada depois nesse capítulo por inteiro. Disse Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, dependendo da tradução, outro Paracleto, a fim de que fique eternamente convosco. Prestemos atenção nessa palavra, que fique eternamente conosco. O Espírito de verdade, esse que vai ficar eternamente conosco, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê e absolutamente o não conhece. Vamos lembrar que quando Jesus esteve entre nós, várias vezes ele trouxe ensinamentos que as pessoas simplesmente não compreendiam. E ele diz: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Essa mensagem do Espírito de verdade, na profundidade que ela precisava ser trazida àquela época, não poderia vingar, porque não haveria eco nos corações da maior parte daqueles habitantes que começavam o processo da fase adulta do espírito. Ainda eram crianças adolescendo na direção da condição adulta. Por isso, foi reservado um tempo adiante para que essa revelação fosse feita de maneira que ela pudesse ser aproveitada, assimilada por uma massa crítica da humanidade que faça a diferença na consecução de implantar o Evangelho na Terra.
Continua Jesus dizendo para os apóstolos, que ele estava dizendo isso para os apóstolos e ficou para todos nós. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Então, todo aquele que ouve a voz de Jesus, como os apóstolos ouviam, se enquadra nesse quanto a vós. Ou seja, se você está aqui hoje e isso já reverbera no seu coração, essa mensagem veio para você. Se você está aqui hoje, isso aqui não faz o menor sentido, você ainda não tem nenhuma ligação com isso, ainda está candidato para ser discípulo. Mas não se desanime, porque há muitos de nós que ainda somos, a maioria, candidatos. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ele disse todas. E vos fará recordar tudo o que vos tenho dito, porque Jesus sabia que nesse intervalo de 1.800 anos, um pouco mais de 1.800 anos, muito do que ele nos disse foi esquecido, foi corrompido, foi anulado, foi retirado, foi adicionado determinado trecho, enfim, houve corrupção no seu modo de ensinar, que ficou registrado e que precisaria ser revivido. Por isso, Emmanuel chamou o termo redivivo, evangelho redivivo, o evangelho antes que o homem tenha corrompido. Por que nós falamos isso? Porque o próprio Espírito de Verdade chegou a dizer isso, está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Encontram-se no Evangelho todas as verdades. São de origem humana os erros que nele estão enraizados. Então, veja, no Evangelho que nasceu puro das mãos de Jesus, estão todas as verdades. Entretanto, depois que ele passou pelas mãos dos homens, foram ali enraizados erros, segundo esses homens assim procederam. É fácil da gente entender isso, é só você imaginar um líquido puro que vai passar por um vasilhame que por dentro tem sujeira. Quando esse líquido passa por esse vasilhame, ele assimila aquelas sujidades que ali se encontram. E quando você colhe o líquido do outro lado, ele já não é puro como estava do lado inicial. Portanto, o Evangelho também passou por esse processo. E nós temos o dever de receber esse Consolador prometido para poder trazer a purificação desse Evangelho, tal como Jesus a nos prometeu. E ele disse ainda, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas, presentemente, não as podeis suportar. Inclusive, os que estavam próximo dele. Porque o psiquismo do nosso processo humano ainda é restrito, ainda é limitado. E naquela época, 1.800 e poucos anos antes, mais limitado era, porque ausente de experiências necessárias para ampliar, para dilatar o psiquismo, se trouxesse essas muitas coisas que ele queria dizer, nós não assimilaríamos e elas seriam perdidas, não seriam compreendidas, não seriam provavelmente aproveitadas. Então, o que se faz? O que um professor, o que um educador sério faz? Ele guarda para depois, quando o aluno já tiver condição de receber esse ensino mais elevado, ele então terá acesso. É como Jesus disse em certos momentos, não dê pérolas aos porcos. O que significa isso? Não dê coisas sagradas, coisas elevadas, para quem não tem condição ainda de assimilar, porque vai fazer delas coisa que os porcos fariam. Não terá a menor utilidade e desperdiçarão. Então, tudo tem seu tempo, como está no nosso Velho Testamento. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E Jesus sabia muito bem disso. E aí ele diz, quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Olha de novo, o Espírito é de verdade e ensinará toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo. Presta atenção nessa frase, porque não é uma pessoa propriamente dita. Vamos pensar nisso. Mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará as coisas por vindoura. Então, nós vamos ter um acesso com esse Espírito de verdade de muito mais do que o próprio Jesus nos permitiu acessar. E mais ainda, teremos informações de coisas que virão no tempo. Bom, Allan Kardec faz, lá no capítulo 1 da Gênese, uma análise magistral que eu convido as amigas e os amigos a examinarmos juntos aqui. Diz Allan Kardec no arrazoado dele,
Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra. Para quê? Para que os homens chegassem no estado de compreendê-las depois. Então, quando os homens estivessem prontos, aquelas verdades estarão guardadas, elas iriam ser passadas quando eles fossem capazes de recebê-las. Seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam de seu ensino. Tanto é que ele falou: vos farei lembrar tudo o que tenho dito. Ou seja, muito do que ele diz será esquecido, porque os interesses materiais, os interesses mundanos ainda falam alto nas mentes daquelas criaturas encarnadas na Terra. E é preciso que essas mentes sejam despertadas, sejam acordadas para a realidade da qual cada um é feita, ou seja, são espíritos imortais. E aí Kardec diz, sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Kardec, então, diz bem claro. Agora a pergunta é, e Kardec é quem a faz para que nós reflitamos, qual deverá ser esse enviado? Será uma pessoa? Como é que será isso? Bom, Kardec, obviamente, já estava escrevendo esse livro em 1869, o corpo doutrinário já estava praticamente formado, a doutrina espírita estava pronta à época dele, e nós já sabíamos que existia uma pleide de espíritos que Kardec foi o agente terreno para poder receber as mensagens que vinham do mais alto. Então, quem deverá ser enviado? Qual deverá ser esse enviado? E Kardec diz, dizendo, pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, Jesus claramente indica que esse Consolador não seria o próprio Jesus, pois do contrário diria, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Então aqui, gente, fica muito claro, não é Kardec que está dizendo, Kardec apenas está tornando para nós aqui compreensível o que talvez nós tenhamos tido dúvida antes. Na verdade, quando Jesus deixou claro que mandará outro Consolador, é porque ele próprio não seria esse Consolador. Isso não significa, prestemos atenção, que Jesus não participasse disso. Lá no mundo espiritual, viu? Muita atenção a isso. A pleide de espíritos se compõe de vários espíritos elevados. E esses espíritos estão claramente voltados para a obra, que é uma só, independentemente da comissão que se encarrega de trazê-la. Não só tal não disse Jesus, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Gente, isso é muito importante. Tem gente que acredita, Jesus vai voltar. Jesus nunca foi, para ser muito honesto com vocês. Jesus está conosco, guiando este planeta lá de onde ele está o tempo todo. Regularmente ele chama os seus prepostos e conversa, dialoga, né? Quantos casos nós temos de realidade disso que tem acontecido? Por exemplo, pega o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você vai ver Jesus chamando aqueles seus mais próximos para definir, fazer a transmutação do Evangelho da Galileia para o Brasil. E isso foi decidido no final do último quartel do século XIV. Ou seja, há muito antes de acontecer o evento, já estava planejado. Né? E Ismael, que era um dos tutores daquela equipe, foi quem recebeu diretamente de Jesus a incumbência de fazer essa ação, essa modificação, esse redirecionamento na planta do Evangelho. Então vejam, todos esses movimentos, eles são preparados com muita antecedência. E se esse é o momento em que nós vamos ficar eternamente com esse Espírito de verdade, o que significa isso? Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada. Por quê? Porque não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos está em nós. Então, nem figuradamente a gente vai imaginar isso. O que nós temos que chegar à conclusão? Compreendemos-la muito bem com referência a uma doutrina, a um conjunto de princípios, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, ela está em nós, poderá estar eternamente em nós. O próprio Jesus disse assim, que você, quando você tem o seu
conjunto, vamos chamar, suas aquisições evolutivas, essas aquisições são como tesouros. Tesouros que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, que o ladrão não mina e nem rouba. Você vem com elas quando você encarna e você volta com elas ampliadas quando você desencarna. O que significa isso? Isso está eternamente em você. Ele só vai dilatando. O seu psiquismo em outra linguagem está com o nível das assimilações das experiências ao longo de várias encarnações. E esse conjunto sequenciado de encarnações que não tem solução de continuidade, não tem interrupção, conquanto haja troca de corpos, ele permanece crescendo a nossa capacidade de assimilação, de tal forma que a verdade antes não vista começa a ser percebida ainda com véus, estampando parte dela, mas com a ampliação da compreensão pelo psiquismo dilatado, a verdade vai se tornando cada vez mais clara. É isso. E quando isso é assimilado, em definitivo, ninguém demais te tira isso. Você é portador disso, você tem um conhecimento, uma experiência que é sua para sempre. Nunca, jamais alguém te tirará. Então, nunca tenhamos interpretação de que será uma pessoa que ficará eternamente conosco. Não, será um conjunto de princípios, um conjunto que nós compreendemos bem, como a doutrina de Jesus. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, aí a palavra personificação, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Aqui está o ponto fundamental. Nós temos um inspirador, e esse inspirador foi o que inspirou descer a doutrina espírita na Terra. E esse inspirador continua nos inspirando no rumo daquilo que se chama perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, nos disse Jesus. E para sermos perfeitos, nós temos que assimilar definitivamente essa doutrina consoladora que é o Evangelho de Jesus, compreendido, refletido, sentido e vivido em nós. Bom, o próprio Espírito de Verdade, quando veio à Terra, à época de Allan Kardec, ele vai nos dizer: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Escutai-me. Preste muita atenção nessa palavra. Ele pede para que o escutemos. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Aqui, gente, nós podemos ter uma interpretação, como diz a minha palavra, que seja o próprio Senhor Jesus falando. Nós sabemos que Allan Kardec, em determinado momento da sua obra, algumas das páginas que hoje estão assinadas como Espírito de Verdade, chegou ele a colocar Jesus. Mas depois, provavelmente por orientação dos Espíritos, tirou para que isso não ficasse evidenciado como tal. Por que isso? Porque qualquer espírito do mesmo estágio evolutivo tem as mesmas ideias. Portanto, o nome Jesus, ou Espírito de Verdade, ou qualquer outro benfeitor maior daquele nível, ele vai dizer todas as verdades do mesmo jeito. Não terá oscilação de análise, de interpretação, de trazer a mensagem para nós. Então, não importa que venha a ser Jesus, que venha a ser o Espírito de Verdade, que venha a ser outro benfeitor maior. Mas a pergunta chegou. A pergunta chegou. Que é a verdade? E essa é uma resposta que nós vamos construir juntos. Olha só. Jesus respondendo em João, capítulo 18, versículo 37. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Primeira informação. Jesus veio dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Daí porque nós falamos lá atrás, que quando a gente ouve aquelas mensagens e aquilo ainda não repercute em nós, ainda não pertencemos à verdade, mas sem nenhuma algo pejorativo nisso. Não, significa apenas que ainda não alcançamos o ponto de inflexão para que isso seja sensível a nós, para que isso possa entrar em ressonância com o nosso íntimo e transformar-nos numa direção que ainda não enxergávamos. Não significa que somos melhor ou pior do que ninguém. Somos apenas
alguém que está no estágio anterior daquele que está no estágio que já seguiu à frente. É como um aluno da escola. Você imagina um menino que está fazendo o jardim de infância. Você olha para aquele menino e fala assim, um dia ele vai fazer o conhecimento de conhecimentos muito mais elevados. Ele vai tomar contato com esses conhecimentos muito mais elevados. Como, por exemplo, vamos imaginar na área da matemática. Ele está ali aprendendo a fazer a continha básica lá no primeiro ano primário, de 1 mais 1, somando, aquela coisa que parece muito simples. Mas um dia ele irá fazer contas de cálculo integral diferencial. Quem é da área de exata sabe o que eu estou falando, que são cálculos mais complexos, que exigirá daquele que segue por essa via conhecimentos anteriores que balizem e sustentem a compreensão desses conhecimentos complexos. Essa criança de hoje é uma criança que será o adulto de amanhã, que terá condições de fazer isso. Assim é o espírito. Se hoje estamos no estágio do 3º ano primário, do 4º ano primário, do 5º, não importa. Importa que nós estamos numa escada ascensional de evolução. Por isso, a verdade é uma conquista evolucionária. Não é algo que se consegue por graça. Não é algo que nós vamos fazer de forma que não tenhamos que fazer esforço. Não. Será necessário que passemos pelas experiências do educandário chamado Terra, para que nesse educandário nós colhamos os ensinos, os aprendizados, as experiências que ficarão eternamente conosco. Questão 628 reforça exatamente isso que nós estamos falando. Está lá no Livro dos Espíritos, gente. Olha que pergunta maravilhosa. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por que todo mundo não tem acesso a isso? Perguntou Allan Kardec. E olha que resposta linda, gente. Importa que cada coisa venha ao seu tempo. Como nós falamos na escola. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Todo mundo que conhece aquele reostato que você liga uma luz, se você ficou muito tempo no escuro e você liga o reostato no máximo, de uma vez só, seu olho ficou ofuscado durante um tempo, até você conseguir se habituar àquela claridade excessiva que você não estava habituado pelo longo prazo que você passou no escuro. Assim é o conhecimento do humano. Nós, os espíritos encarnados na condição humana, nós temos que fazer pouco a pouco esse processo de entrar em contato, travar contato com a verdade, e extraindo pouco a pouco o que damos conta de extrair. A verdade é sempre a mesma, mas a forma como nós extraímos varia segundo as nossas posições evolutivas. E eles continuam dizendo, aliás, eles não, Emmanuel continua nos dizendo nessa mesma área, agora é Emmanuel que vai nos dizer. Olha só, se é conforme a posição evolutiva, Emmanuel reforça isso, está lá no livro Consolador, que é outro livro de questões, perguntas e respostas maravilhoso, que Emmanuel diz assim, lá na questão 271, os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. E aí ele expande. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Olha que coisa, que síntese, que poder de síntese que Emmanuel tem. Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo? O Espiritismo, meu filho, em sua feição de cristianismo redivivo, ou seja, revivido tal como Jesus nos legou no 1º século, traz, por sua vez, olha só, gente, a sublime tarefa da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através do estudo do Espiritismo que o Evangelho será compreendido tal como Jesus nos legou. E ele termina dizendo, no centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como o fundamento de toda luz e de toda sabedoria. Então, Jesus Cristo, que é o governador do planeta, ele continua sempre, o tempo todo conosco, como continuou, como esteve, com certeza, entre nós, quando foi codificada a doutrina espírita, quando veio a primeira revelação que Moisés encarregou-se de conduzir, Jesus estava lá, direcionando, dando todas as instruções, dando todos os direcionamentos, toda a luz, todo o caminho necessário para que se fizesse aquelas revelações possíveis na Terra e parte da sua equipe da Terra estivesse fisicamente encarnada para ajudar nessa assimilação da verdade. E um ainda pequeno grupo de habitantes da Terra, por causa da posição evolutiva,
são aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, tanto com Moisés, como com Jesus, como agora com o Espiritismo. Não é todo mundo que consegue ainda compreender as verdades que o Espiritismo trouxe. Nada de problema nisso. É apenas uma questão de posição evolutiva. Por isso, nós temos o Espiritismo como uma representação fundamental frente à verdade. E nós perguntamos, será qual que é o papel do Espiritismo à frente da verdade, gente? E aí Emmanuel vai nos dizer agora na questão 219. O Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior. Olha só, gente, vou repetir. O Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior. Qual a finalidade, Max? Que a de restaurar. O que é restaurar? Reconstruir. Lembra? O Espírito de verdade. Encontram-se no Evangelho todas as verdades. São de origem humana os erros nele enraizados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. Espírito de verdade é quem disse isso. Por isso, Emmanuel está aqui confirmando. Restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Por quê, gente? Desesperados porque ele é consolador. E descrentes porque a pessoa não tinha lógica que a sustentasse em uma crença. E aí o Espiritismo veio trazer uma tal de fé, chamada fé raciocinada, que todo mundo que é espírita sabe. Nós não dizemos mais eu creio, nós dizemos eu sei. Quando nós assimilamos essa verdade que fica eternamente conosco, a gente diz eu sei. Então você não pergunta para o outro, você acredita na vida após a morte? Você não fala, eu não acredito, eu sei. Você tem a certeza tão absoluta que você diz como 2 mais 2 são 4. Você não titubeia em momento algum, porque é absoluta a sua convicção. É isso que ele está dizendo aqui. Quando nós restauramos a verdade evangélica, nós tornamos os descrentes em crentes, aqueles que sabem e sabendo fazem. A obra definitiva do Espiritismo, continua ele, é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, quando todas as consciências deste planeta estiverem em ressonância com a consciência cósmica que Jesus nos trouxe, o Evangelho terá sido implantado na Terra. E ele diz, só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o Espírito. Porquanto depois de vossa edificação, com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livre. O que significa isso, gente? Olha a resposta, o que é a verdade. A verdade é algo que ainda não alcançamos. Para alcançar, nós precisamos estar com a consciência instalada em nossa própria consciência, a consciência cósmica. É quando, então, acontecerá o fenômeno. Quando o espírito não precisa mais reencarnar, porque ele não precisa mais da educação da matéria, ele não precisa mais da escola que a matéria proporciona, ele passa a ser aquele que conhece a verdade e se liberta de toda a injunção da matéria. Não precisa, portanto, mais encarnar. Torna-se espírito puro e habita mundos celestiais. Essa é a verdade suprema, que nós vamos chegar lá. Mas ainda temos muitas experiências para exercer. E aqui nós temos umas reflexões, gente, que é importante a gente não se perder apenas na lógica, no raciocínio. É preciso sentir esses raciocínios. Olha só o que diz o Espírito Lacordaire. Preste muita atenção. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. Despertai, meus irmãos, meus amigos. Olha a palavra, despertai. Acorda, tu que dormes. Que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Entre em ressonância com o seu mais profundo sentimento. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz ou dá. Isto é, fazei o bem com humildade. Por isso que caridade e humildade são irmãs. Uma não pode existir sem a outra, porque ninguém pode ser caridoso de verdade, não sendo humilde, porque para ser caridoso é preciso ver o outro como irmão. E para ver o outro como irmão, precisa ser humilde, senão não vê. Então é muito importante que a gente ouça essas palavras de Lacordaire. E diz ele que cada um proceda pouco a pouco. Olha a expressão que ele usa. A demolição dos altares que todos ergueram orgulho, que é o oposto da humildade. Numa palavra,
sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Então a verdade se encontrará conosco quando formos humildes de coração, quando formos espírito, porque esses pobres espíritos é que têm a oportunidade de conhecer a verdade. E para terminar, minhas amigas e meus amigos, lembra-se de Jesus, que magistralmente nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele afirma, gente, é Jesus que está dizendo categoricamente: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há traduções que diz vai ao Pai. Nós aqui preferimos essa, que vem ao Pai. Por quê? Porque Jesus está junto do Pai. E está lá preparando o nosso lugar, como ele disse para os apóstolos, quando ele disse que tinha que ir embora. E esse é um momento muito importante de nós percebermos que se ele é o caminho que leva à verdade, ele veio para dar testemunho da verdade, e que leva a vida em abundância, aquela que você jamais a perde, significa que ele fez todo esse trajeto que nós estamos fazendo evolutivo. Ele é o guia que sabe exatamente os caminhos que nós estamos passando, porque ele conhece cada caminho daquele na palma da sua mão, para usar uma linguagem humana. Por isso, se você quer chegar a essa alçada elevada, a esse píncaro da evolução, você tem que ir com ele, porque ele fez esse trajeto. E por isso ele diz: ninguém vai a não ser por mim, porque ele foi o indicado, o destinado a conduzir este rebanho aqui da terra pelo Pai. E ele diz que nenhuma ovelha ficará fora do rebanho, nenhuma das criaturas de Deus que confiadas foram a Jesus ficarão fora do rebanho. Então ele é o único deste planeta Terra que conhece esse caminho, que já passou por ele, que sabe como chegar lá. Pensa nisso. Daí porque você vai entender por que seguir Jesus não é uma questão religiosa, é uma questão de bom senso para começar. É uma questão de sentir o Pai, que ele sentiu e disse-nos: eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele pensava, sentia, falava, vivia como se fosse o próprio Pai, conquanto fosse, e é uma individualidade à parte. Minha amiga e meu amigo, o caminho está aí disponível há 2000 anos. Seguir esse caminho ou não, corre por nossa conta. O convite está feito. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Meu microfone estava desligado. Foi ótimo, né? Sempre muito bom ouvi-lo, né, nas suas explanações. E fiquei pensando assim no poder dessa palavra, né, desse através. E você usa também uma palavra no final aí do sentir, né? Porque o através, até quando a gente está construindo um texto, né, a gente vai colocar uma imagem e aquela imagem vai passar através do texto, né? Ela dá essa ideia assim de que é uma incorporação, né? É algo do qual que é diferente de você vestir uma camisa, né? Às vezes a gente usa muito essa expressão quando a gente fala que a gente está aderindo a um princípio ou uma ideologia, a gente fala assim: a gente veste a camisa, não é? Que é algo ali que é o contato assim, pele a pele com aquela proposta, né? De ideológica, enfim, partidária, ou do time de futebol, né? Que a camisa ali ela representa essa nossa união com esse time que, de certa forma, nos representa. E à medida que você falava, eu fiquei pensando assim, como que é vestir a camisa com Jesus, né? Não é vestir a camisa, né? E nem tão pouco simplesmente tatuar na pele. É algo que a gente introjeta, né? É algo do qual a gente se alimenta, que passa a fazer parte das células do nosso corpo, né? Como todos os princípios aí de energia que nos perpassam, né? Então é como se a gente fosse passar por um processo mesmo de imersão. É isso mesmo, Max? Então, é o processo da assimilação, né? Porque à medida que você vai assimilando essas verdades, a sua constituição mais robusta, mais rígida, que se chama personalidade, vai se transformando. E essa transformação, ela leva
encarnações e encarnações para se fazer. Você muda primeiro os pensamentos, você muda primeiro as palavras, você muda os sentimentos, os atos, mas depois você vai começando a mudar os hábitos, começando com o pensamento. Mudando os hábitos, você começa a mudar aquilo que se chama destino, porque você passa a ter um plantio, uma semeadura habitual, que você repete, que você faz com frequência, e isso vai repercutir no futuro. E seu destino, ele vai literalmente refletir naquilo que se chama personalidade. Quando alguém te vê, sem que você tenha que falar nada, alguém lê em você aquilo que você é. Por isso que Paulo diz que ele, obviamente, recomendava que nós sejamos cartas vivas. Ou seja, cartas do Evangelho. Aqueles que nos veem, percebam que naturalmente nós estamos vivendo o Evangelho. Tal como se fosse uma flor que está evolando o seu perfume. Aqueles que se aproximam da flor, não tem como não percebê-la. Percebe a flor pelo perfume que ela está emitindo. Em algum lugar essa flor está. Aquele que gera o bem, que já vive isso de forma que a personalidade já é assim, ele evola esse perfume do Evangelho, esse perfume do amor, por onde ele passa. E todos aqueles que por esse caminho passam, não conseguem ser, vamos dizer assim, estranhos a essa realidade. Qualquer que seja o nível evolutivo, a percepção, mesmo que ele não entre em ressonância com aquilo, mas a percepção não deixa de acontecer. Então, essa assimilação definitiva de viver o Evangelho de Jesus ao ponto de dizer, como Paulo disse, eu já não sou eu quem vivo, mas o Cristo de Deus que vive em mim. Essa é a assimilação completa no nosso entendimento. Quando alguém já não mais usa a sua própria personalidade para fazer o que faz, ele vive como se fosse a personalidade do Cristo. Ora, se o Cristo disse, eu e o Pai somos um, por repercussão, se você assimila a personalidade de Jesus em você, você está assimilando Deus em você, não é mesmo? Maravilhoso. E essa imagem que você evoca, né, desse bem enquanto perfume, aí me lembrei do Divaldo, porque eu ainda na adolescência, a primeira vez que eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo, ele trouxe esse conceito, que a caridade era o amor transubstanciado em perfume. E essa frase me marcou muito, né? Eu vou evocar a imagem dele, porque eu sei que você fez um trabalho muito bonito ali de parceria, né, com a mansão, e trago aqui, né, essa imagem tão bonita, né, desse bem enquanto perfume, né, que a gente exala, né, e ele exalou. Benfeitores da Terra têm como, vamos dizer assim, como comum, coisa comum, esse perfume que vai variar de cada um, a qualidade ou o tipo do perfume segundo os seus níveis evolutivos. Mas toda a personalidade evolutiva, os que são êmulos para nós, eles emitem esse perfume de alguma forma. Não há como não perceber. A gente tem exemplos, para lembrar de Chico, com o nosso nome do nosso centro aqui, né? O nosso querido Chico, ele tem pessoas, que eu pelo menos conheço muitas, que dizem que quando chegavam próximo de 50 metros, eu disse 50 metros dele, já começavam a chorar compulsivamente, sem entender por que estavam chorando. Mas não era um choro de tristeza, era um choro de profunda emoção. Sabe o que significa isso? Quando você chega a 50 metros, chegava a 50 metros, você entrava dentro da abóbada, da aura dele, que é a emanação desse perfume que chegava a alcançar todas aquelas imediações por onde ele se encontrava. Eu me lembro da história que até era o Raul Teixeira que contava, achava muito engraçado, que tinham duas senhorinhas que moravam perto da casa de Chico, e elas estavam mais para lá do que para cá, já mais para a desencarnação do que para ficar aqui. E o Chico, elas não eram espíritas, tinham aquelas coisas assim contra o espiritismo, mas gostavam demais do Chico. Não gostavam do espiritismo, mas gostavam demais do Chico. Aí o Chico, para poder ajudá-las, com aquela descrição, aquela bondade calada dele, dizia assim, pede as meninas para vir dar um passo aqui no Chico, o Chico está precisando. E elas vinham aqui toda felizinha, nossa, o Chico pedindo para a gente dar passe nele. E a gente sabe que a energia flui do potencial mais alto para o potencial mais baixo, a famosa DDP, né? Diferença de potencial. E aquilo que elas estavam fazendo ali era Chico cedendo as suas emanações que iam alimentá-las para elas terem um pouquinho mais de tempo na Terra. E elas saíam de lá tão felizes. Nossa, eu saí daqui tão bem. E é bom demais dar passe no Chico. Então é isso. Esses benfeitores, eles são assim, eles doam-se
para que os outros vivam. Como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, todos os benfeitores são fontes geratrizes dessas profundas revelações do amor. E que maravilha que a gente pode contar com eles, né? Incessantemente, que vertem, né, da misericórdia divina para nos ajudar nessa caminhada. Muito bom. Sem Maravilha. dúvida, sem dúvida. Graças a Deus podemos contar, né? Que bênção. Sim, acabam sendo referências mais próximas, né, para ajudar a gente a encontrar esse caminho aí tão maravilhoso que você ajudou a gente a pensar sobre ele, né? Eles são meio que guias, né, igual quando a gente está ali, né, orientadores ali do nosso caminho para nos ajudar nessa senda, né? Sem dúvida, com certeza, graças ao Bom Pai, nós os temos com frequência na humanidade, nunca nos faltou. Na nossa época contemporânea, como em outras épocas, sempre tivemos esses êmulos que a humanidade usa como referências. A referência maior é o próprio Jesus, mas às vezes está tão distante para algumas pessoas que eles têm que buscar degraus anteriores para que possam se espelhar e, quem sabe, conseguir seguir o caminho desses benfeitores que seguem ao mesmo tempo o caminho de Jesus. Maravilha. Muito bom mesmo. Brumadinha, só gratidão pela sua presença, pela sua dedicação de construir um estudo tão claro, né, e tão rico, né, de conteúdo, de informações, de exemplos. Fica aqui a renovação para esse convite, né, de que você possa estar conosco também em outras oportunidades, e a gente roga a Deus e a Jesus que possa iluminar essa sua caminhada de divulgação da doutrina espírita, de ensino, né, de Jesus e da doutrina espírita. Gratidão, que o centro, o nosso querido Centro de Brumadinho, o querido Chico Xavier, que também continue fazendo esse trabalho maravilhoso de disseminar esses conhecimentos superiores para toda a gente, como fez o apóstolo dos gentios. Espalhe esse evangelho e de pregai, né? E o centro tem um papel fundamental, trazendo as vozes que podem falar pelo espiritismo, que elas espalhem, que elas semeiem, para que essa verdade possa realmente germinar nos corações daqueles que têm a oportunidade de travar contato com ela. Maravilha. Vou te pedir, então, por favor, né, que faça por nós a prece, né, mas antes vou renovar o convite, né, para que todos possam estar conosco, sempre às terças-feiras, nesse mesmo horário, que é através do YouTube. Todas as nossas lives, elas permanecem gravadas, então é possível rever os nossos conteúdos sempre que sentir vontade de escutar de novo a palestra. A gente convida também as pessoas para que possam estar presencialmente com a gente, todas as quintas-feiras, às 20 horas, que é a nossa reunião presencial, assim, né, que a gente costuma divulgar, né, que a gente recebe sempre os corações que estão chegando aí pela primeira vez na doutrina espírita, e acho que é isso. Max, por favor. Tá ótimo. Então, convidamos as amigas e os amigos a se recolherem ao seu quarto secreto, como disse Jesus, ao seu coração, ao seu recôndito mais profundo, que possa entrar nesse momento, neste secreto quarto, que põe-nos em contato com o Senhor da vida. E dizer: Pai de infinita glória, Pai de supremo amor, de suprema bondade. Gratidão, Senhor, por todas as oportunidades que temos recebido, desde a nossa criação como simples e ignorantes, até o presente momento. Gratidão pelas assimilações das experiências a que fomos submetidos, que nos tem trazido a compreensão mais ampla da vida, a compreensão mais ampla de Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer fiéis no caminho do Teu Filho, para que possamos, Senhor, nos aproximar cada vez mais de Ti, cada vez mais perto de Ti, Senhor, fazendo a Tua vontade e não a nossa, que ainda é caprichosa, ainda é enfermiça, Senhor. Ajuda-nos a fazer sempre o esforço supremo de não rompermos com a criatura velha que vínhamos sendo, para construir a criatura nova que precisamos ser, aquela que vive o Teu Evangelho de forma aberta, de forma sem nenhuma oposição do ego, da intimidade. Que esta seja a nossa consecução na vida, viver a verdade,
no limite das nossas forças, fazendo a tua vontade, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Beijo, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz, muito obrigado.